Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a profecia de Fátima e a queda do comunismo. Esse é o título de um livro de Pier Luigi Zampetti. Nós vamos... O professor Pier Luigi, italiano, fez essa obra exatamente para defender a ideia de que o comunismo extinguiu-se conforme havia sido solicitado pelas profecias de Fátima. Entretanto, há um enorme equívoco nesta obra e nós escolhemos exatamente por conta disso. A obra foi lançada em 1990. Em 1989 tinha havido a queda do Muro de Berlim, né? E esse professor faz, portanto, professor efetivo da Universidade de Gênova e da Universidade de Milão, tira uma ilação apressada dessa alternativa para o comunismo, para o socialismo e para o capitalismo. Além de ser um livro singular, porque ele conecta os desdobramentos futuros do Ocidente, mas num sentido completamente exótico, ao que aconteceria com o comunismo, de modo que a conversão do comunismo é que traria a purificação para o mundo. Quer dizer, é um livro complexo. E por que nós escolhemos esse tema? Porque nós estamos exatamente na semana que se inaugura o centenário das aparições de Fátima em Portugal, em 1917. Fátima é, indubitavelmente, o maior fenômeno que aconteceu no século XX e é, inquestionavelmente, o maior acontecimento político, espiritual, não é? Que norteia, é de tal forma importante Fátima, que a história do século XX não faz o menor sentido quando nós suprimimos Fátima, não é? Então, esse nosso programa de hoje terá dois momentos. Um momento sobre o livro do Zampetti, e um segundo momento sobre uma outra obra do Roberto de Mattei, também um italiano, em que ele fala de Plínio Corrêa de Oliveira. Roberto de Mattei é um dos maiores especialistas no tema do Concílio Vaticano II. Foi discípulo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Plínio Corrêa de Oliveira foi um brasileiro que fez parte do processo do Concílio Vaticano II, o qual criticou ferozmente e teve uma posição extremamente combativa em relação ao Concílio Vaticano II, e é um inimigo figadal do comunismo, né? Muito bem, então vamos começar. Nós vamos começar o nosso programa lembrando o primeiro poema que abre o livro Mensagem de Fernando Pessoa, que é o dedicado aos castelos, dos castelos. É um poema curioso, enigmático, porque ele abre com a primeira estrofe falando da Europa e depois ele termina numa referência a Portugal. O poema é o seguinte: a Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando,
e toldam-lhe românticos cabelos. Olha os gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito em ângulo disposto. Aquele diz a Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde é afastado. A mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal. O Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Muito bem. Sob essa condição, a Europa é um corpo, não é? Portugal é a cabeça desse corpo. Existiu na Idade Média, existe até hoje, ele pode ser consultado, um mapa de cartografia de um monge. Esse monge é autor de vários mapas de cartografia absolutamente sui generis, onde a Europa aparecia em forma de virgem. Não é? E se os nossos ouvintes buscarem pela internet com as seguintes palavras, Europa, mapa da Europa em forma de virgem, vocês vão ver o mapa de Sebastian Münster. Muito bem, neste mapa nós temos exatamente essa figura aqui, que é descrita no primeiro poema de Fernando Pessoa. Evidentemente que não estou afirmando que Fernando Pessoa o fez intencionalmente. Estou simplesmente dizendo que é uma analogia extremamente curiosa. A Europa aparece em forma de virgem, é uma mulher coroada, não é? E, de fato, ela tem dois braços. Um braço segura o mundo, que é a bota, né? A Itália, e o outro braço recuado é a Inglaterra. É interessante nós vermos neste primeiro poema que abre a mensagem, uma mensagem sobre a Europa, a Grécia, a Itália, a Inglaterra e Portugal. Então nós temos 5 países aqui que adquirem 4 países dentro desse continente que adquirem uma centralidade. Agora existe uma situação interessante, que é a primeira parte da estrofe. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz, fitando. E toldam-lhe românticos cabelos. Olha os gregos, lembrando. Ora, aquilo que nós chamamos de Europa é certamente tributária da Grécia. É impossível pensar a história do Ocidente sem a Grécia, não é? E da Grécia nós temos Roma, de Roma nós temos o advento do cristianismo, e desse amálgama com as culturas pagãs dentro do solo europeu, nós temos a constituição daquilo que hoje nós chamamos cultura ocidental e cristã, ou, consignadamente, cultura ocidental cristã. O que o poema de Fernando Pessoa fala? A Europa jaz, posta nos cotovelos. A palavra jaz, em língua portuguesa, pode ter 2 sentidos. Ela jaz, a Europa jaz, porque caiu, está em queda, e os cotovelos a amparam. Quais são os cotovelos que a amparam? A Inglaterra e Roma. Ou, a palavra jaz aqui significa morte. A Europa está morta,
porque morreram ou morreu aquilo que a transformou no que ela é. E, evidentemente, novamente a citação da Inglaterra. É interessante a Inglaterra ter se separado da Europa, não é? Brexit, da Comunidade Europeia. A Itália permanece. A Itália aqui não o país, mas a Itália certamente no sentido da cristandade, da sede da cristandade. Então, se nós olharmos para esse poema com essa perspectiva, nós vemos uma Europa em queda ou nós vemos uma Europa morta? E é curioso, porque as profecias que dizem respeito a Portugal falam que Portugal há de morrer para fazer nascer o mundo. E o rosto com que fita é Portugal. Então a Europa começa com a Grécia. E ela morre, ou está em queda, olhando para o Oriente e para o Ocidente. Esse primeiro poema descreve exatamente uma crise brutal, uma revolução que acontece em seio europeu há pelo menos 4 séculos. E é sobre isso que nós vamos falar. Que a Europa, e com ela, porque veja, nós fazemos parte da cultura ocidental. Nós não somos orientais. Se a Europa está em queda o Ocidente. Se a Europa está morta, está morto o Ocidente. A não ser que haja a perspectiva de um novo Ocidente, porque a mão sustenta em que se apoia o rosto, fita, com um olhar esfíngico e fatal, o Ocidente, futuro do passado. Portugal foi o único país do mundo que foi um império de cultura. Portugal foi o único país do mundo que deixou um legado de uma comunidade lusófona, luso-falante. Se Portugal morrer, a herança portuguesa não morre no mundo. Portugal foi o único país no mundo que teve uma longuíssima história de messianismos e de reis que assumiram para si um cariz providencial, notadamente há 7 reis em Portugal que se assumem como Messias, mas não o Messias no sentido de Cristo. São Messias diferentes que trabalham no império do Cristo, no Espírito Santo, e jamais puxam para Portugal um protagonismo cujo objetivo é destruir Roma. E tudo que tem sido feito pela historiografia brasileira, no que diz respeito aos estudos da história portuguesa, é macaquear o messianismo português, como se ele fosse o messianismo do anticristo. Essa é uma das maiores tragédias e é uma das maiores mentiras que a historiografia brasileira já criou. E aqui, mais um outro detalhe que eu lembro, antes de nós entrarmos no nosso programa. Portugal, desde o início da nacionalidade portuguesa, tem devoção a Maria, a Nossa Senhora. Maria, o culto da Imaculada Conceição de Maria, só foi aceito
no século XVIII, XIX. Portanto, 700 anos antes, Portugal já cultuava Nossa Senhora. Toda a história de Portugal é devotada à presença de Nossa Senhora. E a última dinastia portuguesa, Portugal teve 4 dinastias: os Borgonha, Avis, os Filipes e a de Bragança. É preciso recordar que o primeiro rei da dinastia de Bragança, chamado João, como no Apocalipse, Dom João IV, por outras razões que não nos cabe aqui agora citar nesse momento, não aceita ser coroado rei. Ele inaugura aquilo que Manuel Gandra chama de uma dinastia de reis sem coroa. A dinastia dos Bragança não são reis, são regentes. Depois de 1640, o Império Português não teve reis, teve regentes. E Portugal, desde 1640 até a extinção da monarquia portuguesa no século XX, tem uma única rainha, chama-se Nossa Senhora da Conceição. Ela é a rainha de Portugal. E é interessante, porque isso também é um feito único no mundo. Uma dinastia em que os homens entregam a coroa para a mãe de Cristo. E esse fato é um fato oficial da coroa portuguesa. Portanto, em sendo o Brasil, fazendo parte o Brasil do Império Português, a partir de 1640, o Brasil foi regido por Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal e é igualmente a padroeira do Brasil. Esse poema de Fernando Pessoa é lapidar porque ele é do início do século XX e ele fala de uma Europa em queda ou de uma Europa morta. E os olhos estão abertos, como se fosse uma morte repentina, ou uma queda repentina, olhos gregos lembrando-se, o rosto que fita é Portugal que olhou de Oriente ao Ocidente. Vamos lembrar que a história da nacionalidade portuguesa começa com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. E como é que começa a história da nacionalidade portuguesa? Com uma batalha de Dom Afonso Henriques contra 5 reis mouros. E toda a história de Portugal transcorreu na defesa da cristandade e na luta contra o Islã. Desde o momento que o Islã foi criado com Maomé, há um juramento de morte da Europa. E há um juramento de morte da cultura ocidental. E há um juramento de morte da cristandade e da tradição judaica e da tradição grega. Ora, matando Israel, matando a Grécia, matando a Roma, dos Césares e do Vaticano, mata-se o Ocidente. Há 1400 anos, nós temos uma investida contínua. De 30 em 30 anos, o Islã investe contra o Ocidente. É matemático e isso já está altamente comprovado. Bill Warner tem, inclusive, vídeos sobre isso, em que pode-se ver visualmente, através dos vídeos, todo o processo de invasão de 30 em 30 anos que o mundo muçulmano investe contra a cultura ocidental.
Para além disto, nós temos um grande problema que Plínio Correia de Oliveira e muitos outros alertavam. Ao longo de toda a trajetória da Europa, fossem eles místicos cristãos, heterodoxos, marginados, etc., 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 previram um momento dramático da história do Ocidente, em que haveria a morte da Igreja de Roma. E o cristianismo correria um perigo gigante, e com ele, todo o Ocidente. É exatamente essa frase: a Europa jaz, posta nos cotovelos. Hoje, o grupo que dirige a Europa, dos metacapitalistas, Bruxelas, comandando diretamente de Bruxelas, é um grupo que comanda a invasão da Europa, o domínio da Europa. A documentação sobre isso é tão farta, é tão robusta, é tão mastodôntica, que é absolutamente criminoso continuar negando uma realidade que está à vista de toda a gente. Portanto, existe, do lado do Islã, há 1400 anos, uma investida para a queda da Europa, de 30 em 30 anos. E há 400 anos, nós temos um outro tipo de investida de dentro da própria Europa. Um processo sendo urdido por aqueles que hoje nós chamamos de o grupo de Bilderberg. De modo que a cena que esse primeiro poema da obra de Fernando Pessoa descreve é isso, é exatamente isso. Não teve, na história de todos os países cristãos, nenhum país com a história de Portugal que defendeu, desde o início da sua nacionalidade, a cristandade e a cultura ocidental cristã contra as investidas do Islã. É de tal forma presente o combate de Portugal contra o Islã que nós não temos como perspectivar a história de Portugal sem colocar dentro dessa linha de horizonte a salvaguarda da cristandade e o combate ao Islã. Ora, o combate ao Islã é um tema central dentro da escatologia, dentro da apocalíptica e dentro da profética, porque diz respeito ao fim dos dias, ao apocalipse mesmo. E, repito, há uma série de profetas, visionários, heterodoxos, que previram com clareza absoluta esse grande momento trágico em que a Europa estava caída. Não se sabe se morta, não se sabe se só ferida. O fato é, a Europa jaz. Se ela está morta ou ferida, é algo que o tempo vai nos dizer. O fato é que nós, do lado de cá das Américas, nos esquecemos que se a Europa jaz, o Ocidente também jaz. Portanto, esta é uma perspectiva que acontece na profética. E é dentro desta perspectiva de que a Europa cairia e o Ocidente também, que um movimento revolucionário vem sendo construído desde o século XVI. E, a partir do século XX, aliou-se completamente ao projeto do califado
para, de fato, destruir a cultura ocidental e cristã. Portanto, colocar a Europa posta nos cotovelos. Não pensem vocês que é interessante. Os cristãos dizem-se cristãos, mas eles não acreditam nem em Cristo, nem nas profecias, e nem no Apocalipse. É interessante, porque os comunistas acreditam, e o mundo islâmico também. E é exatamente em cima dessa crença, e o ponto fundamental da crença de ambos é que a Europa tem que ser destruída. A cristandade tem que ser destruída. Jerusalém, ou Israel, tem que ser destruído. Então há primeiro a ideia da destruição, da invasão, da anexação, para que a partir da morte ou do domínio, eles possam, o projeto russo-chinês, chamado Projeto Eurasiano, ou Projeto Califado, eles partem, repito, de uma premissa básica: a Europa jaz. Ou a Europa estará morta, ou a Europa estará dominada. O senhor Alexandre Dugin vem falando isso claramente, juntamente com o senhor Vladimir Putin. E os projetos do califado islâmico falam isto também de uma forma absolutamente clara. É tão clara e ela é tão cristalina e ela é tão verdadeira quanto o sol nasce todos os dias e a noite também. Não há mais nenhum mistério, nenhuma palavra, nenhum véu. O projeto de conquista da Europa pelo neocomunismo é um fato. O projeto de conquista da Europa, que diz respeito à vinda do Imam Mahdi pelo projeto do califado, é um fato. Segundo o mundo árabe, o Imam Mahdi já está no mundo desde 1979. E quando o Imam Mahdi aparecesse, o Apocalipse deveria ser instalado, forçosamente instalado. E a partir daquele momento, criou-se uma jihad altamente propagandeada por todo o mundo muçulmano contra o Ocidente. Portanto, Fernando Pessoa, de uma forma absolutamente lapidar, são esses mistérios que envolvem os poetas. Eles vaticinam, sem a intenção do vaticínio, mas certamente a Europa está em queda. Mas é preciso lembrar que o processo que está acontecendo na Europa, de Oriente a Ocidente, está acontecendo também por todas as Américas. Portanto, a Europa, no sentido do Ocidente, está em queda. E estamos todos neste mesmo barco. Ou o Ocidente se levanta, ou ele ficará simplesmente olhando com os olhos gregos, lembrando daquilo que poderia ter sido e não foi. A esfinge é exatamente aquela figura grega, poderosa, que pede que seja decifrada. Senão, ela devora Édipo. A mão que apoia o rosto, que é Portugal, o olho, que é grego e que está em Portugal, fita
de forma esfíngica o Ocidente, futuro do passado. O futuro do passado do Ocidente é exatamente a Europa. Quando nós vemos o mapa da Europa e de Portugal, Portugal é o perfil de uma mulher que olha em direção ao Ocidente, o Ocidente da Europa, o futuro do passado. Ou o Ocidente, as Américas, decifrarão a Europa e a cultura ocidental, que é a proposta da conversão ao coração da Imaculada Conceição. Ou, de fato, todos nós estaremos postos nos cotovelos. E aqui a Grécia será somente, e tão somente, uma mera lembrança num mundo destruído. Muito bem. Vamos lembrar algumas situações curiosas em relação. Esse ano comemora-se o centenário de Fátima, não é? Que aconteceu em 1917, portanto são 100 anos. Nós temos algumas datas curiosas. Em 1500, a carta do mestre João Faras, que é o cronista oficial da coroa portuguesa, e não é o cronista oficial da coroa portuguesa, que vem com Pedro Álvares Cabral, não é Pero Vaz de Caminha. Esse homem chama-se mestre João Faras. Pois muito bem, ele endereça uma carta a Dom Manuel, em que ele faz referência, a carta dele é uma carta astronômica, e ele faz referência à posição austral da constelação do Cruzeiro do Sul, exatamente a mesma referência que Dante fará na Divina Comédia, com um detalhe. Naquela altura, quando Dante fala da constelação do Cruzeiro do Sul, não havia sido descoberto a constelação do Cruzeiro do Sul, teoricamente, não é? Então, quando o mestre João Faras refere-se à posição e situa o Brasil, localiza o Brasil pelos astros, o Brasil está localizado no grau 17. Pois muito bem, 17 é o número que está ligado ao nascimento da história de Portugal. E esse 17, constitui uma espécie de arcatura ontogenética da nação portuguesa. E através de cálculos epilogísticos, isto pode ser perfeitamente mostrado que o número 17 é um número vital. Ele marca toda a história de Portugal. Toda. Desde o início da nacionalidade portuguesa, com o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, até os dias de hoje. Pois bem, Nossa Senhora aparece em Fátima em 1917. Então, em 1500, nós temos a carta do mestre João Faras, em que o Brasil é posicionado no grau 17. E ninguém pergunta por quê. Mas este número 17 é um número, quando nós lemos a carta de uma forma atenta, verifica-se que Dom Manuel sabia a que o mestre João Faras estava se referindo. Muito bem. Em 1517, nós temos o nascimento do protestantismo. Vocês vão entender por que daqui a pouco eu estou falando isso. Em 1717, nós temos a criação da maçonaria na Inglaterra. Em 1717, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a do Brasil, que foi pescada por 3 pescadores. Em 1717, é inaugurado em Mafra, por Dom João V, o último rei messiânico de Portugal, o Palácio Nacional de Mafra, que era onde a família real portuguesa morava
antes de vir para o Brasil em 1808. Qual é o detalhe do Palácio Nacional de Mafra? O Palácio Nacional de Mafra foi construído por Dom João V como sendo a réplica da celeste Jerusalém do Apocalipse. É exatamente a descida da cidade de Deus que é o ápice do Apocalipse, porque ela inaugura uma nova era. Portugal. Toda a trajetória de Portugal fala precisamente da era do Espírito Santo que haveria de vir sobre a face da terra. Em 1917, nós temos a aparição de Fátima, que transcorre de 13 de maio a 13 de outubro. 12 dias depois da última aparição de Fátima, explode a Revolução Russa. Pois muito bem. Essas não são datas aleatórias. E eu continuo. Aqui não mais no número 17. Em 1917, Nossa Senhora em Fátima pede a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, caso contrário a Rússia espalharia os seus males para o mundo, ou pelo mundo. Em 1936, em Pesqueira, no Pernambuco, Nossa Senhora das Graças afirma que o Brasil correrá o risco por 3 vezes de se transformar num país comunista. Em 1952, o médium Francisco Cândido Xavier psicografa uma mensagem descrevendo os 5 presidentes. A mensagem descreve minuciosamente os 5 presidentes, minuciosamente. Vai de Getúlio a Tancredo Neves. Depois de Tancredo Neves, o 5º presidente, que não é descrito como um presidente, faz alusão a um personagem curioso, que é o homem do cavalo branco. Essa é uma descrição simbólica que se aplica ao Messias. Mas veja bem, aplica-se ao Messias judeu, aplica-se ao Messias cristão e aplica-se ao Messias do Islã. Mas de toda feita, o homem do cavalo branco é uma descrição simbólica do Messias. Ao mesmo tempo, da passagem desses 5 presidentes, nós vemos que o Brasil mergulha num movimento revolucionário após a morte do primeiro presidente, em que ele se mata, Getúlio Vargas. Então, após a morte deste presidente, nós temos claramente na mensagem de Chico Xavier uma alusão ao movimento revolucionário comunista que toma conta do Brasil. E o Brasil, a mensagem é muito clara. O Brasil vai comer as passas do Algarve por conta disso. Em 1987, em Anguera, na Bahia, Nossa Senhora aparece falando dos grandes perigos revolucionários que o Brasil correrá e entrará caso ele não se converta e se consagre ao Imaculado Coração de Maria. É interessante, muito interessante, porque essas mensagens que começam em Anguera, em 1987, permanecem até hoje. São mensagens constantes, semanais, pedindo a consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Mas esse é exatamente o pedido de Fátima, em 1917. Ora, o Brasil tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Portanto, o que fez o Brasil? O Brasil é apóstata. Essa é a leitura. Sim, o Brasil é apóstata. O Brasil renegou e feriu de morte o seu compromisso com o Imaculado Coração de Maria. E exatamente por isso, as mensagens falam, todas elas,
todas as mensagens marianas que estão acontecendo no Brasil. Eu pensei somente 3, porque elas são lapidares. Prescrevem para o Brasil um período dramático. A mensagem de 1987 de Anguera, na Bahia, antecede os seguintes acontecimentos. Vou citar apenas alguns. Em 1988, nós temos a Constituição Federal Socialista do Brasil, que seguia os planos de Antônio Gramsci para a instalação definitiva do comunismo, como alerta o próprio jurista Miguel Reale, que dentro de 30 anos, que é exatamente o período no qual nós estamos, haveria a necessidade do refazimento de uma outra Constituição. Esse governo imoral, agora do Brasil comunista, como foram os anteriores do PT e do PSDB, porque é o mesmo projeto, que está em curso desde 1985, é o mesmo projeto. O governo está falando claramente da formação de uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, o Senado Federal será extinto, como está escrito no 4º Congresso do PT, que exige a extinção do Senado e a transformação do Brasil num modelo russo de Câmara bicameral. Não é? Em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim. Em 1989, nós temos a perestroika, onde a Rússia se rearranja para se recriar, e dentro dela, recriar o comunismo, chamado neocomunismo, que hoje é alardeado a todos os ventos, pelo ideólogo Alexandre Dugin e Vladimir Putin, onde a Rússia apresenta-se como o país mais cristão do mundo, que vai purificar os pecados e todos os males do Ocidente. E de tal forma será feita essa purificação pela Rússia, pelo neocomunismo russo, que o pecado original, aqui é que entra um grande detalhe, o pecado original será definitivamente extirpado do mundo pelas mãos da Rússia. A Rússia assumiu, portanto, um messianismo e uma escatologia, agora de uma forma absolutamente visível. Em 1990, nós temos a criação do Foro de São Paulo, que é uma entidade internacional, comunista, criado pelo senhor Fidel Castro e pelo senhor Lula da Silva, o movimento comunista, que segundo Fidel Castro, depoimento de Fidel Castro, nas atas do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo foi criado exatamente para transformar a América Latina na parte que a Rússia perdeu no leste europeu. Nós voltamos novamente à mensagem de Fernando Pessoa. A Europa jaz, posta, de cotovelos. Por Europa, nós entendemos o Ocidente. Não é? Feitas essas preliminares, passemos agora à obra. Veja bem, em 13 de julho de 1917, Nossa Senhora, então as aparições começam de maio e vão até outubro, 13 de outubro de 1917. É exatamente na aparição de 13 de julho de 1917 que Nossa Senhora fala da Rússia, né? E da necessidade que havia da Rússia ser consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Ora, 72 anos depois da mensagem de Fátima e, por conseguinte, do ano da Revolução Russa, o líder do Kremlin, Gorbachev, 72 é múltiplo de 7. Gorbachev depois de Lenin. Gorbachev derruba, diante do Comitê Central do Partido Comunista, a última pedra. E o Partido Comunista
aparentemente deixa de ter o papel de liderança na sociedade soviética, e eles colocam isso no artigo 6 da Constituição. Então, teoricamente, para o mundo, em 1989, nós temos o fim do sistema comunista. Lê engano, porque hoje já se sabe, e os livros sobre isso, inclusivamente com a abertura dos próprios arquivos comunistas e livros bem escritos por Gorbachev, dizendo que aquele período da perestroika foi precisamente o período de reerguimento do comunismo que estava em declínio. Então ele abre-se para uma nova etapa essa chamada pelo senhor Alexandre Dugin de neocomunismo. Basta pegar qualquer livro de Alexandre Dugin, qualquer livro. Alexandre Dugin vem muito ao Brasil. E ler aonde se vê claramente a intenção da Rússia diante do mundo. Não é? Ora, então, o mundo pode ter sido levado a pensar que a profecia de Fátima se realizou. Portanto, a Rússia foi convertida. Acontece que a conversão ou a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria deveria ser feita sobre a forma de sínodo. O que é um sínodo? Todos os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa, portanto as igrejas latina e bizantina, deveriam ter se unido em sínodo para fazer a consagração da Rússia. Isto nunca foi feito. E o que é que está acontecendo agora? A Rússia vem alardeando em alto e bom som que ela foi consagrada. E como ela foi consagrada, ela voltou a ser a mãe Rússia, a Rússia cristã ortodoxa, a grande Rússia que desde a queda de Bizâncio tenta assumir para si o protagonismo da cristandade. Desde o século XIV, a Rússia puxa para si o epíteto de a terceira Roma. A primeira Roma foi Roma, a sede da cristandade. A segunda Roma foi Bizâncio, Constantinopla. A terceira Roma, diz os russos, que é a Rússia. Nós fizemos um programa sobre isso. A Rússia como a terceira Roma. E vamos ver também, curiosamente, num outro programa, a falácia que Juscelino Kubitschek e outros criaram em cima de Brasília e do Brasil, porque o Brasil também começa a assumir para si os foros de terceira Roma. E é preciso entender o que são essas coisas todas dentro do campo da profecia, dentro do campo da escatologia, dentro do campo do messianismo, porque o ateu, o espírito de porco, ou seja lá quem for, se ele não acredita nas profecias, dane-se. O fato é que comunistas acreditam e o mundo islâmico acreditam. E eles estão pegando todas as profecias do Ocidente e pervertendo o conteúdo profético e ajustando o conteúdo profético aos seus projetos de conquista. É diante disso, portanto, ou o Ocidente desperta para a realidade do próprio Ocidente, que está em queda. E está em queda porque existe uma investida de 2 lados, de 3 lados, para a destruição do Ocidente. 3 grandes grupos lutam pela hegemonia do mundo global.
o sistema financeiro internacional, capitaneado pelo grupo de Bilderberg, o califado islâmico e o projeto eurasiano, que é o projeto comunista russo-chinês. Esses três grupos têm agendas completamente distintas, mas eles convergem em 2 pontos: a destruição do Ocidente e a destruição da cristandade. Portanto, em 1989, o Partido Comunista começa a assumir para si, e nós não temos como falar nisso hoje, foros de santidade, porque a queda da perestroika, sob a perspectiva política, inaugura um outro sistema em que a Rússia sai da sua estrutura geopolítica, territorial, e expande os seus domínios de uma outra forma, como é o califado. Além disto, a perestroika antecede a perestroika dentro da Rússia o relançamento da Rússia como a grande e a maior nação cristã do mundo. Foi simultâneo. Portanto, a perestroika tem 2 aspectos: o aspecto de um novo programa político, não é? E o aspecto do reerguimento da Rússia com um papel fulcral na história da cristandade, como sendo a Terceira Roma. E quando se fala na Terceira Roma, isso significa, o senhor Vladimir Putin já alardeou inúmeras vezes, que o Vaticano tem que ser transferido para Moscou. Segundo ele, é o único lugar do mundo verdadeiramente cristão e aonde o saber do Vaticano e aquilo que ele representa estará a salvo, sob a tutela russa. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando, que segue à risca as profecias, enquanto os ocidentais brincam de Alice no País das Maravilhas, correndo atrás do Sr. Coelho, ou tendo conversas demoradíssimas com um chapeleiro louco. Muito bem? Então, 1989 não é o fim do sistema comunista. É o início de um outro sistema. E esse início marca para a Europa uma outra etapa. Ao mesmo tempo, esse início marca para a América Latina uma outra etapa, capitaneada pelo Foro de São Paulo. Muito bem. Ora, a sociedade de hoje, o que a perestroika, qual é a mensagem que ela dá? Que a sociedade ocidental tem o seu interesse em realidades temporais. É curiosíssimo um comunista falar que o ocidental é materialista, não é? Mas essa é a mensagem da perestroika. A perestroika olha para o ocidental e fala: vocês são materialistas. Todas as realidades de vocês são temporais. Nós, a Rússia, todas as nossas realidades são extratemporais. Os russos têm dito, em alto e bom som, que eles foram consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, que a profecia de Fátima cumpriu-se. E a Rússia, portanto, ao ser convertida, converterá o Ocidente. A senhora em Fátima adverte que se a Rússia não for convertida, o mundo terá guerras, destruições, nações, e a Rússia vai espalhar os seus males pelo mundo. Males, veja, a palavra é essa, males. E é isso mesmo que ela faz. Ela espalha os seus males, ela destrói nações inteiras. Isso fica muito claro na mensagem de Fátima. Bem, então, o que acontece aqui? O homem
tem uma imperiosa necessidade de Deus, se ele vive imerso em um mundo materialista. Ao mesmo tempo, ele deve assumir-se como um pecador, deve vencer o pecado, não é? Essas são mensagens simples, de certa forma, dentro da mensagem de Fátima. Por outro lado, o comunismo antes de 1989 assume-se como um comunismo ateu. Mas perceba, o comunismo da perestroika, portanto pós 1989, mantém-se como um comunismo secularizado, mas um comunismo espiritual. Isso é a Rússia depois. Acontece que existe um pequeno detalhe nesse processo todo, que é o seguinte: às vésperas da Revolução Russa, a última aparição em Fátima dá-se em 13 de outubro de 1917, 12 dias depois do dia 13 de outubro, portanto no dia 25, às vésperas da Revolução, Lenin declara nos seguintes termos para o seu círculo mais próximo dos seus asseclas. Abre aspas. De agora em diante, a Rússia será o primeiro país no qual se introduziu uma ordem socialista. O que de fato interessa não é a Rússia. Ela é apenas uma fase a ser superada para se chegar à Revolução Mundial. Sim, sim, destruiremos tudo e sobre suas ruínas construiremos nosso templo. Pois muito bem. Um dos grandes erros de leitura e de interpretação do comunismo é que o comunismo sempre foi tido como um regime político. O comunismo não é um regime político. O comunismo é uma teocracia política. O comunismo é uma religião política de cariz escatológico e messiânico. Quando entendido a verdadeira vertente desta religião política, então esta religião política usa da política, usa da religião, usa da economia, usa da sociologia, usa da filosofia, usa de todos os meios, de todas as áreas, de todas as formas. É um movimento. Ele se implementa em todas as nuances, de todas as formas, se metamorfoseia de acordo com a característica psicológica de cada país. O comunismo não tem uma forma de atuação equânime. O comunismo que existe na Rússia não é o que existe na China, não é o que existiu na África do Sul, não é o que existe em Cuba, não é o que existe na Venezuela, não é o que existe no Brasil. Então, um dos erros mais grosseiros e que prova que o indivíduo não entende nada do movimento comunista é quando ele quer encontrar uma uniformidade política para o comunismo. Tudo que o comunismo não é uma unidade política. O comunismo é uma religião política. E essa religião usa a política para criar a sua estrutura. Mas usa também a cultura, usa também as religiões. E vai por aí afora. Mas o fato é que Lenin deixou claro que a Rússia é apenas uma fase para se chegar à Revolução Mundial. Hoje já se sabe que quem financiou o comunismo russo foram exatamente os metacapitalistas do sistema financeiro internacional. A pergunta e o paroxismo é: por que diabos uma rede de banqueiros está financiando um sistema que odeia o capitalismo? Exatamente por isso. Para destruir o capitalismo. Esse é o objetivo, é a socialização do mundo.
Porque com a socialização do mundo, você cria um outro tipo de elite, um outro tipo de oligarquia dominante, que serão eles. Isso não é história, não é objeto agora do nosso programa. Mas o que fica marcado, perfeitamente marcado, são essas palavras de Lenin. E guardem bem, a Rússia é apenas uma fase a ser superada para se chegar à Revolução Mundial. Sim, sim, destruiremos tudo e sobre suas ruínas construiremos nosso templo. O comunismo é uma religião política. Ora, de que templo Lenin fala? Não é o templo de Roma, porque o comunismo investiu contra o templo de Deus, contra todos os valores religiosos e morais que a humanidade reconhece e conserva há milênios, e que encontra em Deus a suprema garantia, e em Nossa Senhora, a mediadora, a intercessora entre os homens e o Senhor. Lenin declara: prefiro um milionário explorador ateu a um proletário crente. Significa dizer o seguinte: se as formas anteriores de ateísmo eram prevalentemente teóricas antes do comunismo, existia ateísmo? Claro que existia. Como é que é o comunismo, o ateísmo comunista? Ele é teórico? Não. A grande tragédia do comunismo é que o ateísmo proclamado por Lenin assume a característica essencial de uma prática subversiva revolucionária, onde essa prática subversiva revolucionária declara abertamente guerra a Deus e guerra ao Ocidente. Deus e o Ocidente são inimigos pessoais do movimento russo. Lenin fala isso. Deus é meu inimigo pessoal. Portanto, Lenin é Deus, porque Deus são três pessoas em uma, não é? A partir do momento que Lenin coloca Deus como um inimigo pessoal, Lenin é Deus. Isso é precisamente uma revolta luciférica, não é? Em 1932, foi fundado em Leningrado o Museu do Ateísmo. Mas preste atenção aonde esse museu foi fundado. O edifício desse museu é a ex-catedral da Nossa Senhora de Kazan, construída pelo czar Nicolau II, por volta do início do século XIX, 1801. Essa catedral de Nossa Senhora de Kazan imita a Basílica de São Pedro em Roma, portanto ela foi construída para ser o Vaticano. De modo que, quando em 1932 a Catedral de Nossa Senhora de Kazan torna-se o Museu do Ateísmo, nós temos uma catedral dedicada a Maria, construída segundo a imitação da Basílica de São Pedro, não é? E transformada no Museu do Ateísmo. Isso equivale a dizer que Roma não existe. Tampouco Nossa Senhora, que é a mediadora. O Ocidente, a Europa jaz, posta nos cotovelos. É sempre Fernando Pessoa. A Rússia vai fazer cumprir exatamente o que Fernando Pessoa colocou na mensagem. Evidentemente que a Revolução Russa é antes do livro Mensagem, não é? Durante todo o tempo do comunismo, tudo o que se viu é que foi a destruição e a profanação da cristandade. Aliás, o século XX tem uma característica extremamente curiosa. Enquanto os russos matam a granel cristãos, os nazistas matam a granel os judeus.
O século XX se caracteriza exatamente pelo assassinato sistemático da Primeira e na Segunda Guerra Mundial das duas religiões que ajudaram a construir o Ocidente, o judaísmo e o cristianismo. Esta é a perspectiva correta do século XX. E a pergunta é, hoje já se sabe, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial foram promovidas e incentivadas pelo sistema financeiro internacional, pelo comunismo russo. Ambos visaram o extermínio dos cristãos e dos judeus. Eles conseguiram essa vitória porque a comunidade europeia, que é criada depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente sobre o preposto de que não poderia haver mais uma guerra mundial como foi a Segunda Guerra, criou-se a comunidade europeia, que é ipsis literis o projeto do Terceiro Reich de Hitler, da Europa Unida. Ipsis literis. Mas foi preciso sacrificar a Alemanha, dizer que a Alemanha foi a grande criatura maligna do processo. E neste sacrifício da Alemanha, não que a Alemanha não tivesse feito, vamos entender o seguinte: quem montou o nazismo, hoje já se sabe, foi o comunismo. A documentação sobre isso é incontornável. Incontornável. No Brasil eles continuam falando um monte de mentiras. Agora, quem mandou os judeus para o forno não foram os comunistas. Foi o Islã. Porque pouquíssima gente sabe que havia um acordo entre a Alemanha e o Califado. E a proposta de exterminar os judeus foram dos árabes. De modo que nós temos o século XX como um período político dedicado ao extermínio do Ocidente, fisicamente falando. E esses acelerados não pararam, porque as declarações desses homens que detêm os destinos do mundo, como se deuses fossem, eles declaram em alto e bom som que o projeto é a aniquilação de 2/3 da humanidade. Tem que matar 2/3 da humanidade para eles chegarem no ponto que eles desejam. Então, se a Rússia é apenas uma etapa intermediária da Revolução Mundial, evidentemente, entende-se que após a perestroika, abriu-se uma outra etapa da Revolução Mundial. E abriu-se mesmo. E, curiosamente, o Brasil está à frente dessa nova etapa do neocomunismo. E esta é a razão pela qual as Nossas Senhoras brasileiras, aparecidas no Brasil, a de Pesqueira, a Mensagem de Chico Xavier, a de Anguera e a de tantas outras, têm advertido que o Brasil há de colher não o seu trigo, mas o seu joio, em razão de esse país que teve uma trajetória diplomática pacífica estar envolvido com o regime mais democida que já existiu sobre a face do planeta, responsável no século XX pela morte direta e indireta de quase 500 milhões de pessoas. Esse é o saldo de mortes do comunismo ao longo de todo o século XX. 500 milhões de pessoas. Então, Pesqueira avisa, a Virgem, Nossa Senhora das Graças avisa, o Brasil por 3 vezes vai sofrer o risco. Nossa Senhora de Anguera fala que o país é apóstata.
traiu a cristandade, traiu o Ocidente, traiu Portugal, traiu a defesa da cristandade e partiu para transformar a América Latina naquele horror que foi o leste europeu, aquela desgraça sem fim de miséria, de fome, de penúria, que foi o comunismo. Não há que botar panos quentes nessa história, porque os livros do senhor Alexandre Dugin são absolutamente claros sobre o projeto do neocomunismo, com este nome mesmo, neocomunismo, tendo a Rússia como a sede da cristandade. E para que o Vaticano seja transferido para Moscou, Roma tem que morrer. É condição sine qua non. Portanto, a perestroika é uma farsa monumental, é uma burla. A perestroika de Moscou avançou pelo leste europeu, Varsóvia, Budapeste, Praga, Sofia. Não é? Então, ao contrário do que a gente pensa, a queda do Muro de Berlim não foi algo benéfico. Muito pelo contrário. A queda do Muro de Berlim é a renovação do sistema capitalista russo, do sistema comunista russo. É a revolução na consciência, aonde a Rússia, repito, ressurge com uma concepção espiritualística que cria novas estruturas na sociedade. Aliás, meu Deus do céu, o Gorbachev fala isso claramente, quando ele vai se encontrar com o Papa. Né? Então, as declarações do Gorbachev mostram o sentido que a coisa estava sendo tomada. As declarações de Gorbachev refletem as dimensões do fenômeno religioso, que hoje se manifesta claramente na União Soviética, na Rússia, do Vladimir Putin. Assume uma relevância política. Não é? Então, Gorbachev fala que existe um novo mundo se abrindo. E quem vai oferecer esse novo mundo é a Rússia. É a Rússia que vai favorecer a conversão do Ocidente, com a passagem de uma concepção materialista para uma concepção espiritualista do mundo. Gorbachev fala isso na perestroika, com todas as letras. Ele não abandona a fé socialista, de modo algum. Agora ele fala que a perestroika vai dar uma nova fisionomia ao socialismo. E eles vão construir um socialismo de fisionomia humana, onde o homem é a medida de todas as coisas. Ora, se isso não continua com uma proposta materialista, em que o homem é a medida de todas as coisas, Deus é a medida de todas as coisas, não é o homem. Né? Gorbachev fala claramente que o que ele quer, o que eles pretendem, é uma revolução na consciência. Fala claramente que eles lançarão uma base de uma nova cultura e de uma nova política adequada aos novos tempos espirituais que a Rússia trará para o mundo. Ora, realmente é absolutamente assintoso, uma vez que as declarações de Gorbachev são públicas, as pessoas continuarem insistindo nessa mentira que é o comunismo. Não é?
Pois muito bem. Dito isto, para onde nós vamos passar? Nós vamos voltar no tempo e vamos pegar aqui as considerações de Roberto de Mattei sobre a Revolução. Existe uma situação curiosa que muito pouca gente cita ela, que é o seguinte: o comunismo explode na Rússia como um movimento em 1917. Mas o comunismo não foi gestado na Rússia. A Rússia é um país que tinha determinadas circunstâncias em que aquela situação que estava sendo gestada, minuciosamente gestada, teve a Rússia como campo de laboratório. É por isso que Lenin fala de uma forma muito clara: não me importo com a Rússia não é o problema e não é o fim. A Rússia é um passo que nós temos que dar, é um teste, é um piloto. Foi feito o piloto. Eles levaram 80 anos dimensionando o piloto. Depois da visualização de toda a tragédia que foi aquela desgraça, eles aprenderam o que eles podem e o que eles não podem fazer. E aí veio a perestroika, o ajuste ao sistema. Porque a Rússia, lembrem-se das palavras de Lenin, é apenas uma fase para a Revolução Mundial. Ora, o comunismo estava sendo gestado, conscientemente gestado, em 3 países na Europa: Inglaterra, França e Alemanha. Curiosamente, todos os problemas da história da cristandade, ou quase todos, os principais, os grandes, os dramáticos, surgiram dentro desses 3 países. Curiosamente, toda a trajetória de Portugal foi combatendo esses 3 países e o Islã. Então é interessante que Portugal, um país que não é considerado nunca Europa pelos europeus, que os europeus tragam como sendo o subúrbio da Europa, é lá, nesse país pequeno, que foi acontecer a aparição de Fátima. O acontecimento de Fátima é tão importante que Fátima tornou-se o altar do mundo. Não é? Então, antes de 1917, existia uma revolução que visava um processo revolucionário que atacava a cultura ocidental e cristã. O que é uma revolução? Revolução não é uma crise. Né? A revolução constitui um processo crítico, um sistema de causas e efeitos, um sistema muito longo de causa e efeito. Quando você fala assim, a Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi do século XVIII, mas para ela acontecer, aquilo ali não acontece do dia para a noite. Nenhuma revolução acontece do dia para a noite. Isso é um processo crítico, secular, um sistema de causa e efeito, né, que nasceu num dado momento. É possível verificar, pelo menos, algumas características. Tem uma intensidade em zonas profundas, em determinadas culturas. E desde o século XV, nós temos uma revolução em curso no Ocidente contra o Ocidente. Mas contra o quê? Contra Grécia, Roma
a cristandade e Israel. Essa revolução, a palavra revolução, assume um significado no século XVIII, não é? Por conta da Revolução Francesa. E desde o século XVIII, o protótipo da Revolução Francesa foi o protótipo de todas as revoluções, inclusive daquelas revoluções que historicamente precederam a Revolução Francesa, como foi, por exemplo, a independência americana, porque antes de acontecer a Revolução Francesa, aconteceu a independência americana. Não é? Portanto, já estava em curso, com a Revolução Francesa, um processo revolucionário. Esse processo revolucionário tem que ser entendido no seu significado profundo. Ele não é um processo sociopolítico. Ele é um processo metafísico. E é interessante isso, porque quando nós vamos ver os acadêmicos, os indivíduos, o que os professores de história vão ensinar para a gente? Que a história teológica, portanto, há dois tipos de história. Uma história que caminha tendo Deus como norte, como referência, que é uma teologia histórica, uma história teológica, portanto é uma história metafísica, e você tem uma história positivista, uma história materialista. Então eles falam que a partir do século XVIII não existe mais história teológica, portanto Deus morre, não há metafísica nenhuma, o homem não tem alma, o homem não tem espírito, ele não tem uma contraparte transcendente, ele não tem nada. Mas é exatamente a partir da Revolução Francesa do século XVIII que começa a haver uma revolução metafísica. Por quê? Porque eles matam o Deus judaico e cristão. Mas esta revolução que usa a sociedade e a política, na verdade, não é uma revolução sociopolítica, ela é uma revolução de cunho metafísico para construir um novo reino com novos deuses sobre a face da terra. Esse é o ponto fundamental. Então, a revolução é verdadeiramente uma revolução quando ela é feita com uma plena identificação com uma metafísica errada, que é o caso do Ocidente. Desde o século XV, vem sendo urdida uma revolução com uma metafísica errada. Uma revolução que visa a completa transformação do mundo sensível, do mundo físico, na medida em que essa metafísica, não é, tem essa nova metafísica que será implementada nesse processo revolucionário, tem como objetivo a destruição de Deus, a destruição de Nossa Senhora, a destruição da Santíssima Trindade, a destruição da filosofia grega, a destruição de tudo. Porque você fala, mas essa gente vai destruir para botar o que no lugar? Eis o X da questão. Você só sabe o que eles querem botar no lugar a partir do momento que você identifica quem é que está fazendo o processo revolucionário. Esse é o ponto. Porque nenhum ensandecido destrói uma coisa para não botar nada no lugar. Mas é óbvio, a destruição é o primeiro passo para a revolução. Depois da destruição vem outra coisa, vem a construção. Mas qual é a chave da construção? Essa é a pergunta. Não é? Então, as desordens nos têm sido ensinado, portanto, que toda a política, toda a economia do século XVIII em diante, eles restringiram a coisa ao argumento político, simplesmente para mascarar o verdadeiro sentido, o sentido profundo das revoluções que vêm acontecendo desde o século XV. Então, do século XV até o século XVIII, nós temos 300 anos de experimento. Os sujeitos levaram 300 anos para conseguir tomar pé de alguma coisa. Então a Revolução Francesa é um marco neste sentido, não é? É um marco a partir do momento que aquela revolução, veja a França, hein? A França. Eu falei que essa revolução, essa mentalidade comunista, revolucionária, estava sendo tecida dentro de 3 países, França, Inglaterra e Alemanha. Na França, nós temos a Revolução Francesa e o positivismo. Né? Na Alemanha, nós temos a Igreja
protestante, na Inglaterra nós temos a igreja anglicana, todas elas falam da destruição da igreja de Roma, claramente. Claramente. E da destruição do Ocidente, claramente. Né? Então, a França, durante todo o século XX, foi o país que apoiou as grandes causas do comunismo dentro da Europa. E foi a França, através da França, do incentivo da França, dos intelectuais da França e dos intelectuais da Inglaterra comunistas, né, que foi construído os maiores institutos de perversão do comunismo. E foi na Alemanha que foi criado a escola de Frankfurt, para onde foi o senhor Antônio Gramsci, né, e para onde foi transposto toda a metodologia socialista que já vinha sendo urdida dentro da Alemanha, dentro da França e dentro da Inglaterra, foi toda ela transposta para a América Latina. Inclusivamente, eles criam dois termos, o termo terceiro mundo e o termo teologia da libertação. E é preciso lembrar que o termo América Latina é cunhado por Napoleão Bonaparte, francês. Tá certo? Ora, a ideia de um processo revolucionário, portanto, está presente. O que aconteceu? Rapidamente, que nós estamos quase no fim do nosso programa. Essa revolução comunista, né, até chegar à perestroika, nós temos 500 anos de experimento de um processo. Portanto, é uma revolução que não se fez aos saltos. Ela levou 500 anos para chegar onde ela chegou. Né? As histórias desse processo plurissecular, nós temos, digamos, 3 grandes momentos. O protestantismo, a Revolução Francesa e o comunismo. Vamos ver como é que funcionou isso. Nós temos uma reforma, que é uma primeira revolução, que implantou o espírito da dúvida. Implantou o liberalismo religioso, o igualitarismo eclesiástico. Não é? Isso foi a reforma protestante. Comandada por quem? Inglaterra e Alemanha. Em seguida, nós temos a Revolução Francesa. Vamos lembrar que em 1717, na Inglaterra, é criada a maçonaria. A maçonaria é precisamente aquela organização secreta que será a mola mestra de todos os movimentos revolucionários. Mas antes da criação da maçonaria, nós já tínhamos movimentos revolucionários que foram conduzidos dentro da Inglaterra e dentro da Alemanha. Depois nós temos a Revolução Francesa no século XVIII, que foi o triunfo do igualitarismo. Porque, veja, a primeira revolução, onde nós tivemos o liberalismo religioso, a implantação do espírito da dúvida, o igualitarismo eclesiástico, nós vamos levar aí mais 300 anos, mais ou menos, até a Revolução Francesa, onde nós temos o triunfo do igualitarismo em todos os campos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nós temos literalmente a destruição do campo religioso. Nós temos literalmente a divulgação e a propugnação do ateísmo como a nova forma de vida sociocultural. Né? Esse ateísmo está especiosamente rotulado de laicismo. Então eles criam a ideia de que a sociedade é laica. Não, a sociedade não é laica, ela é ateia mesmo. Né? E na esfera política nós temos uma falsa máxima de que toda desigualdade é uma injustiça, de que toda autoridade é perigosa e de que a liberdade é o bem supremo a ser perseguido. Isso é exatamente o ideal da Revolução Francesa. E para tanto eles têm que matar todas as monarquias e levar o poder para a mão de quem? Do sistema dos bancários, dos banqueiros internacionais e dos homens muito ricos. Num terceiro momento, em 1917,
por razões que são absolutamente complexas e que nós não vamos aqui determinar, mas sobretudo porque a Rússia tinha uma característica que propiciava isso. Então o grande piloto da nova sociedade que eles estavam criando já há 400 anos, o modelo social, foi implementado na Rússia. Lembrem, Lenin falou, a Rússia é o piloto. Não me interessa em nada na Rússia, ela é uma fase para a implantação do projeto em escala mundial. E foi feito. Muito bem, o comunismo, o que é o comunismo? O comunismo é a transposição de todas essas máximas, desde o século XV, para o campo social e para o campo econômico. Mas perceba, antes a reforma foi feita onde? Na esfera cultural, na esfera religiosa. Depois que a cultura e a religião já estavam tomadas, o comunismo transpôs a revolução para o campo social e para o campo econômico. Pronto. Essas são as etapas de transição. Agora veja. Se Lenin fala que o campo social e o campo econômico são as etapas de transição, o que vem depois disso? Se eles já destruíram a igreja, já destruíram a cultura, já destruíram a sociedade, já destruíram a economia. Mas esse é exatamente o projeto. Primeiro você destrói paulatinamente tudo. Depois você reconstrói tudo sob a perspectiva deles. Aí vamos lembrar de uma belíssima frase do inteligentíssimo Lula da Silva. Uma vez perguntado a ele, o brilhante, o que faz apologia à ignorância o tempo todo, o homem, que é o chefe do mega esquema de corrupção comunista dentro do Brasil, perguntado a ele qual era a ideia de socialismo que ele tinha, ele falou que não sabia, que nenhum deles sabe. Então, os lindíssimos, poderosíssimos senhores do mundo querem transformar o mundo num projeto socialista, mas eles não sabem qual é o projeto socialista. Porque tudo o que esses celerados tentaram implementar ao longo do tempo falhou. Tudo. E eles são suficientemente cínicos, o Dugin também afirma isso. O Putin também afirma isso. A China também afirma isso. Que eles não sabem qual é o modelo. Então o que passa na cabeça desses psicopatas? Porque todos eles são psicopatas. Clinicamente, isso não é um insulto, isso é um diagnóstico. E não sou eu que faço. São os grandes entendidos do comunismo mundial, na área de medicina. Os principais líderes comunistas, todos são psicopatas. Todos, sem exceção de nenhum. Porque só uma mentalidade psicopática mata, sangra, sem o menor problema. Um psicopata não é um doente mental. É preciso entender isso. A psicopatia não é uma doença mental. Ele é um ser humano normal, ele simplesmente não tem emoção. Um psicopata pode casar perfeitamente, ter filhos, etc. Ele não tem emoção. Então, dentro da estrutura genética dele, não se formou alguma coisa e pronto. Mas ele é intelectualmente absolutamente preparado. Ele não tem o menor problema psicológico, mas é psicopata. Então esses sujeitos, todos eles são psicopatas, porque a partir do momento que o sujeito admite que ele está destruindo o mundo inteiro, mas ele não sabe, ele não tem a receita do bolo, então por que os loucos continuam destruindo? Aqui entra um outro detalhe de todas as mensagens marianas. É do povo que vai sair uma contra-revolução. Está na mão do povo a conversão. E todas as mensagens no mundo inteiro falam exatamente isso. Se o povo se converter, e há o anúncio de Fátima, no final, o meu imaculado coração triunfará.
Mas antes disso. Agora ele vai triunfar por quê? Porque dentro desse cenário de destruição e de desgraça e de barbárie, que esses psicopatas comunistas, socialistas, têm construído, depois da destruição feita, vai sobrar meia dúzia de gato pingado, um tipo de minoria abraâmica, que vai entender verdadeiramente a mensagem da Trindade cristã. E é esse povo que, convertido ao Imaculado Coração, vai fazer a diferença. Segundo Fátima e segundo todas as mensagens marianas, porque nesse aspecto elas têm uma capacidade extraordinária de revelação de um mesmo cenário e ao mesmo tempo de apontar sempre a ideia da conversão. Portanto, é preciso prestar atenção a isso. A saída não está em nenhuma forma de governo. Nenhuma. Está na mão do povo. E entende-se por que não está em nenhuma forma de governo. Mas são exatamente os governos e os grupos, os donos do poder, que são o problema. Então, evidentemente, que o povo não pode contar com os donos do poder para fazer uma modificação no próprio poder. É ilógico. Pois bem, então, todas as evoluções que nós temos, do humanismo até hoje, não houve uma reação vigorosa por parte do povo. Por quê? Entre outras coisas, entende-se que o conhecimento não era disseminado naquela altura. A grande diferença entre nós e as pessoas de 500 anos atrás é que nós temos a possibilidade de conhecer e, a partir do conhecimento, de criar uma oposição em escala mundial. Aliás, as revoluções, as contra-revoluções que têm acontecido, do povo contra o sistema, está na exata linha da necessidade e do anúncio que todas as profecias, inclusivamente Fátima, conclamam. O povo tem que se levantar. E é o povo, na sua condição de povo, que fará a revolução. Esse é o modo de interpretação radical, programático e pragmático. A mensagem de Fátima prega uma contra-revolução popular. E todas as mensagens marianas pregam uma contra-revolução popular. Portanto, é preciso entender o que essas mensagens estão falando. Eu vou ler só uma mensagem que é de 1º de janeiro de 1989. Ela fala o seguinte, abre aspas: queridos filhos, começa mais um ano. Rezai para que este ano, veja bem, 1989 é o ano da queda do Muro de Berlim, é o ano da queda é o ano da perestroika, é um ano depois da Constituição Comunista Brasileira,
é um ano antes da fundação do Foro de São Paulo e vai por aí afora. Queridos filhos, começa mais um ano. Rezai para que este ano seja de muita paz e graças de Deus. Sou a rainha da paz. 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 Hoje é a festa da minha misericórdia. A vossa mãe do céu está muito feliz e deseja dividir esta alegria com cada um de vós. Rezai, a fim de que a paz reine sobre vossa pátria, que agora corre grandes perigos. Vou repetir. 1989. Rezai, a fim de que a paz reine sobre vossa pátria, que agora corre grandes perigos. Voltai ao vosso Deus de bondade e de amor. Voltai. 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 Se não houver um retorno geral a Deus por parte de todos vós, um grande castigo virá sobre a vossa pátria. Eu amo o Brasil e quero ajudar a todos os que aqui vivem. Rezai, rezai, rezai. Continuai a rezar pelos sacerdotes. Rezai pelas vocações sacerdotais. Rezai pelo Santo Padre. Rezai a fim de que vossa pátria seja sempre abençoada por Deus. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ora, meu Deus do céu, rezai a fim de que a paz reine sobre vossa pátria, que agora corre grandes perigos. Voltai ao vosso Deus de bondade e de amor. Voltai, voltai, voltai. Se não houver um retorno geral a Deus por parte de todos vós, um grande castigo virá sobre a vossa pátria. Esses são os teores. Essa é uma única mensagem. Nós temos inúmeras mensagens do mesmo teor que são dadas pela Senhora Rainha da Paz no Brasil. Portanto, todas elas, desde 1987 até o ano de 2017. Portanto, nós temos 20 anos de mensagens marianas, de apelos urgentes ao Brasil, para que o Brasil volte a Deus, para que o Brasil se reconverta, ou se converta, ou se consagre ao coração de Maria. É interessante isso, porque todas as mensagens estão carregadas da ideia da soberba, da fuga, da queda do Brasil. E a pergunta: de onde veio essa queda? A resposta é simples. O Brasil está mancomunado com o neocomunismo do senhor Alexandre Dugin, que é um movimento profético, escatológico, messiânico, de conquista e de destruição do Ocidente, tendo o Islã
como apoiador. O Brasil é parte vital nesse processo. Ora, mas quem acredita em profecias, não é mesmo? Então, quando a senhora, em 1917, fala que a Rússia vai espalhar os seus males pelo mundo, ela espalhou. E é trágico saber que o Brasil, uma nação construída por Portugal, uma nação que foi sempre cristã, que sempre defendeu a história da cristandade contra as investidas do Islã, é dramático saber que essa herança imemorial de Portugal, de respeito a Israel e a Roma, o Brasil pegou essa herança e essa memória e simplesmente a jogou na lata do lixo. O Brasil de hoje é uma mixórdia. E sob a perspectiva divina, certamente, uma vez que Deus não erra, não é? O Brasil terá talvez sim que passar por uma grande tribulação, por uma grande provação, porque os seus crimes são igualmente grandes. O Brasil ajudou a instaurar o maior regime democida do mundo nas Américas. E não satisfeito, ele espalhou para a África. Ele financiou, ele produziu. Evidentemente que quem planta chuva colhe tempestade. Portanto, como diz a mensagem, mesmo que nós nos convertamos, o erro já foi feito. E certamente há de haver uma reparação a esse erro. E certamente os brasileiros arcarão com esse erro. E têm de arcar com cabeça erguida e com fé. Porque apesar de todo o anúncio, sempre há o refúgio no Imaculado Coração. Apesar do Brasil, em relação à história cristã de Portugal, ter virado filho pródigo, e mais do que o filho pródigo, ter se transformado em Caim, certamente a promessa de Nossa Senhora em Fátima vai vigorar, depois de tudo destruído. Haverá uma nova arca, um novo tempo, uma nova era. Pois muito bem, nós precisamos, como advertiu Roquete Pinto, conhecer o Brasil com seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. De modo que, o que é que nos cabe fazer? Conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. E, evidentemente, lembrando sempre que essa nação foi formada sob a égide e a proteção de Cristo para Dom Afonso Henriques. E toda a história de Portugal é o culto sublime ao império do Espírito Santo. Portanto,
a rainha do Brasil e de Portugal, que é Nossa Senhora da Conceição, é aquela do Imaculado Coração. Ela vela por nós. E é por ela e para ela, com as bênçãos do Espírito Santo, que tudo o que tiver que ser feito por todos os brasileiros seja feito com a serenidade do rei Salomão. Porque quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, ele pediu duas coisas: sabedoria e entendimento. Eis o que nós precisamos: de sabedoria, de entendimento e de muita tranquilidade. Porque, embora o momento seja de muita tribulação, é exatamente nesta hora que a paz tem que estar dentro de nós. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.